Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje passando aqui rapidinho novamente, né, para estar mostrando para vocês essa bela planta. É a Miltácea Royal Ruby, né? É uma planta híbrida, né, um cruzamento entre Miltonia e Brácia, tá? Resultou aí vários resultados, no caso, várias plantas de colorações diferentes, tá bom? Como é um cruzamento, né, de plantas com cores diferentes, e isso resulta também em resultados, né, com dezenas de cores aí diferenciadas também. É uma planta, né, que muitos têm me queixado que acha difícil cultivar, principalmente aqui no meu estado, né, que é o estado de Goiás, como é muito quente, seco, acha difícil cultivar essa planta, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo, né, para estar mostrando, né, um resultado aqui em meu cultivo e também tá dando aí dicas, né, para quem quer cultivar essa bela planta. Vocês sabem que o foco principal do meu canal é sempre plantas espécies, plantas diferentes, né? Mas como esse é um híbrido bem diferentão também, né? Eu gosto bastante, acho legal, bem interessante, e devido à coloração também ser uma cor muito intensa, né? Como vocês podem ver, acabou me chamando a atenção, né? E eu adquiri essa planta há algum tempo. Já fiz dezenas de cortes, já cedi cortes para vários amigos, né, dessa planta. O que eu tenho a dizer é o seguinte: como ela é um híbrido, né, de Miltonia com Brácia, são plantas que precisam de um índice mais alto de umidade, certo? Então é sempre bom atentar, né, a isso. Toda vez que você for adquirir uma planta, independente se ela seja espécie, se ela seja híbrida, né, sempre procure saber a origem da planta, tá? Como as miltônias, né, e as bráceas são plantas de climas mais úmidos e de regiões onde fica um pouco mais sombreado, essas plantas, então, por ser híbrido, né, dessas plantas com essas características, ela também vai seguir esse mesmo padrão de cultivo, tá? Então eu sempre indico, quem mora em onde a incidência de sol é muito forte, né, igual aqui no interior de Goiás, e a umidade é bem baixa, eu sempre indico utilizar vaso plástico, tá, pessoal? De preferência que não seja muito raso, tá? Porque tem umas cuias que são mais rasas e outras mais profundas. Então, dê preferência a cuias um pouco mais profundas, tá bom? Como essa aqui, por exemplo. Sempre utilizar um substrato que conserve um pouco mais de umidade, tá? Eu aqui, nesse caso, como é uma planta que já está há bastante tempo comigo e tal, utilizei um substrato que eu usava na época, né? Que é casca de peroba picada em pedaços grandes. Ó, tentar pegar aqui, já está bem decomposto, né? Mas dá para vocês verem aqui o tamanho. Olha só, casca de peroba picado em pedaços maiores, carvão, né? E um pouquinho de esfagno. Mas essa planta também pode ser cultivada com mix, né? O mix que eu sempre indico: casca de pinho, carvão, né, e brita zero. Só que é só acrescentar um pouco de esfagno nesse mix, tá? Porque aí você vai ter sucesso também no cultivo, tá bom? E outra coisa, tela de sombreamento. Sempre utilizar uma tela de sombreamento de 80%, tá bom? Uma tela de sombreamento aí de 70% ainda dá para cultivar, tá? Só que sempre procurar um cantinho ali onde é um pouco mais protegido, tá bom? Elas são plantas que se queimam facilmente. Quando se excede, né, a quantidade de sol, acaba fazendo isso aqui, ó, amarela as folhas, tá vendo? Não chega a queimar, mas aqui, ó, se você compara com uma folha mais antiga, né, que eu cultivava ela em 70%. Aí com a folha que veio agora no sombrite de 80%, você pode ver, né, que a diferença é grande. A gente vê que essa folha aqui tá mais saudável. Então, é sempre bom observar isso, tá? São plantas que gostam de uma proteção maior do sol,
precisam de mais umidade, tá? Mas só que muita gente erra com essa planta devido ao seguinte ponto. Quando a gente se refere, a planta gosta de umidade, né? Precisa de uma umidade mais elevada. A pessoal vem e coloca muito, né, um substrato mais fino, geralmente, né, porque muita gente dá essas dicas e dá certo para algumas plantas, né, que gostam de umidade, mas sempre utilizar, né, um substrato mais fino, e isso provoca a podridão das raízes, né, dessa planta, né, desses tipos de híbridos, tá? Até mesmo de espécies, como a Brácia, como a Miltônia, né? Como são plantas de raízes bem finas, como vocês podem ver aqui, se você pôr um substrato fino que abafe essas raízes, ela vai acabar apodrecendo, tá? E isso vai acabar levando à morte da planta. Então, sempre bom atentar ao substrato. Precisa de umidade? Sim. Então, utilize para plantas com raízes finas, tá? Utilize um substrato mais grosso e acrescente um pouco de esfagno, né? E utilize sempre vaso plástico. Se você precisa de umidade, o vaso plástico é a melhor opção, tá bom? Então, sempre tomar cuidado. Porque se você põe essa planta num substrato bem fininho, provavelmente ela vai ficar linda, né, por um período, claro. Ela vai ficar muito bonita, vai se desenvolver num período aí de 6 a 7 meses. E assim que o substrato começar a se decompor, né, ela vai apodrecer as raízes. Tá bom? Então sempre atente a isso. A adubação normal, como toda, né, e qualquer orquídea aí, precisa de uma adubação, né? Sempre se atentar também no quesito de fungos. São plantas que fungam facilmente, né? Então sempre ficar atento, né, para estar utilizando aí defensivos. Se você, né, usa o fungicida sistêmico, né, no seu orquidário, se você tem o hábito de estar usando, né, essas plantas eu sempre indico utilizar pelo menos uma vez ao mês, tá? Tanto como prevenção quanto para tratamento, tá certo? Então é sempre bom se atentar a isso também, porque são plantas que têm uns bulbos, né, um pouco mais gordinhos, pegam um pouco mais de umidade, né, as suas folhas são mais viçosas, então acaba sendo um pouco mais suscetível a fungos, tá? Não é uma planta que esteja sempre doente, essas coisas não. É uma planta resistente, tudo, mas comparado com uma catleia, ela é mais suscetível a fungos, tá bom? Então são pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença, né, no cultivo de vocês aí, tá certo? Então passei mesmo, foi só mesmo para dar essa dica para vocês, tá? Observe o substrato, né? Sempre um substrato bem mais grosso, tá? Com um pouco de esfagno, para promover melhor a aeração nas raízes. Fazer regas, né? Como ela precisa de um pouco mais de umidade, regas mais constantes. O local, o ambiente em si, né, mais protegido da incidência solar, de preferência, né, se for um local aí que pega sol o dia todo, a tela de sombreamento de 80%, você vai ter um melhor resultado. Se tiver numa de 70%, não é que a planta vai morrer, mas igual eu disse para vocês, vai ficar, né, com a cor mais amarelada, tá certo? Então são mais esses pontos aí, tá certo? Se vocês gostaram, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Logo mais teremos outros vídeos, tá bom? E acredito que amanhã eu vou estar postando, né, também um outro vídeo falando, né, e mostrando um pouquinho uma outra variedade, né, de miltáceas também, que é um híbrido entre miltônias e brácias, tá bom? Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.